Futebol Clube, com Dimara Oliveira. Dimara Oliveira, bom dia. Bom dia. Tudo em paz, Dimara? Comigo tá tudo ótimo. Dimara, o Brasil ganhou, hein? Não foi. Ganhou, só que não foi de 2-0, mas 4-2. Mas você sabe que se dependesse daquele primeiro tempo, a gente tinha voltado para casa, né? Porque eu nunca vi a seleção brasileira, olha, eu vou te dizer, aquele primeiro tempo de ontem foi uma coisa horrorosa. Me deu um sono danado. Não, e sem ação nenhuma, sem nenhuma condição tática, jogadores fora das suas funções, todo mundo tentando resolver sozinho uma situação. E você vê que o próprio Mano Menezes ficou desesperado à beira do gramado, porque ele mesmo não estava entendendo o que estava acontecendo. Aí você começa a pensar, né? Será que esse time tem sido realmente obediente taticamente ao que o treinador tem colocado, ao que o treinador tem passado para eles? Porque eu acho assim, a gente pode dizer dessa formação do Brasil, assim, olha, eu não gosto de fulano, ou um ou outro e tal, mas eu acho que não foge muito desse contexto dos jogadores que estão por lá. Acho que o futebol da seleção, né, esse contexto tático, técnico, é que tem deixado essa grande interrogação para a gente. No segundo tempo, o Brasil já mostrou a sua história e tal. O Maicon fez uma grande partida. Para mim, ele foi o melhor em campo, pela movimentação que ele deu em termos de ataque, em termos ofensivos, a forma como ele levou o Brasil, né, mostrou que ele realmente é o dono da posição. De se lamentar a questão do Júlio César, eu também não teria levado o Júlio César para a Copa América, eu acho que ele tinha, acho que já foi, né? E ele mesmo lamentou, né? Passa aí para uma renovação essa seleção e acho que a gente já estava na hora da gente estar experimentando um novo goleiro. O Júlio César não veio bem. Quem seria esse novo goleiro, Dimara? Olha, eu, sinceramente, de todos que estão atuando no Brasil e fora dele, para mim, o goleiro da seleção é o Fábio. Não tenho a menor dúvida disso. Acho que o Fábio e o Vitor são os goleiros que hoje entrariam nesse contexto. Então, eu não teria levado nem o Júlio César. Acho que ele já vinha falando desde a Copa do Mundo, na Champions ele foi assim, jogando pela Inter ele foi assim. Ele já estava com muitos problemas. Ontem eu até fiquei pensando, porque em alguns jogos da Inter pela Champions, depois que ele tomava frango, ele ia a pé para casa, né? Aí eu falei, lá não vai ser possível, né? Para onde ele vai agora? Exatamente. E mais uma vez o Paraguai, no caminho do Brasil, mais uma vez um time que engrossou o jogo no fim de semana passado. Não vai ser jogo fácil de novo, né, Dimara? Com essa seleção nada é fácil, né? Ela é surpreendentemente, é difícil você entender esse contexto. Tomara que a seleção que vai se apresentar contra o Paraguai seja do segundo tempo de ontem, né? Que a gente tenha uma noção melhor do que realmente é uma movimentação em termos de meio, com o Ganso fazendo o trabalho que ele fez ontem na segunda etapa. Eu acho que assim a gente pode chegar num futebol mais coletivo. Acho que aí pode ser melhor para o Brasil. O que intriga é que o Brasil tem valores individuais inegáveis, mas não tem um conjunto. Mas é que o problema é que os nossos valores individuais sabem que eles são individuais. Individualistas, né? Exatamente. Então, acho que isso é que tem o seu peso e faz com que esse coletivo não apareça tanto, né? Copa América à parte, Dimara Oliveira, temos também Campeonato Brasileiro prosseguindo. Cruzeiro, Atlético e América continuam treinando aí nesse meio de semana. Alguns jogos também parece que foram remarcados, né, em função do horário de Brasil e Paraguai, né? Exatamente, a gente vai ter uma mudança na tabela, mas eu acho que nesse momento, além da questão da mudança da tabela, dos números, enfim, do que pode acontecer exatamente por causa do jogo, em função do jogo do Brasil, é o que as nossas equipes vão apresentar mesmo, né? O que a gente está precisando ver mesmo no futebol mineiro é uma recuperação geral dessas equipes. O Atlético, que tem, sem dúvida nenhuma, um compromisso muito complicado contra o Santos na Vila Belmiro, porque o Santos, mesmo estando desfalcado, quando você fala assim, o Santos está desfalcado, falta isso, falta aquilo, mas o Santos é um time muito coletivo, né? Tem um treinador que se difere exatamente porque sabe aproveitar essas características de cada jogador e o que ele efetivamente tem nas mãos, né? Por mais que eles tenham torcida do Atlético para que eles ficassem por lá, mesmo torcendo no Brasil muito, a gente sabe que mesmo quando você diz assim, olha, o Santos está desfalcado, não é assim também. E o Atlético, pela própria fase que ele vive, de um reacerto tático, técnico, de nomes desses jogadores, ainda é um time que vai buscando deixar para trás a fragilidade, né? Você vê que na ausência do Richarlison, que vai cumprir suspensão, ele começou a semana treinando contra o do Cearense como um zagueiro mais ali pelo lado direito. Ontem ele já começou a treinar com o Toró nessa posição. Então, hoje de manhã também foi o Toró o treinamento. Parece que está partindo mais por essa questão. Ou seja, o Dorival
Dorival talvez queira se resguardar um pouco mais na Vila Belmiro também, mesmo diante de um Santos que possa parecer, pela escalação e pelos nomes, mais frágil em relação ao que o Santos apresenta de verdade. E o Atlético, ontem a CBF confirmou, a nova casa do Atlético passa a ser o Ipatingão, né? Ele vai fazer 2 jogos lá, contra o Fluminense e contra o Vasco, e daí fica todo mundo perguntando, mas por quê? Por quê? Por quê? Eu acho que é exatamente para mudar o contexto de torcedor. Hoje ele tem uma cobrança muito grande dos torcedores muito próximos ali na Arena do Jacaré, né? Desse desgaste que já teve com os torcedores. Os times mineiros, Cruzeiro e Atlético, sobretudo, não estavam acostumados com isso, né, Dimara? Com essa cobrança assim próxima, né? E agora tá levando os jogos para o Vale do Aço, você tem uma outra paciência do torcedor que tá por lá, né? Que faz tempo que ele não vê de perto. Aí ele começa a ter um pouco mais de paciência. Então eu acho que passa por isso aí mesmo. Então os jogos do dia 24 de julho e 27 de julho vão ser lá no Vale do Aço, o Atlético então deixando aí a Arena do Jacaré. No caso do Cruzeiro, a gente sempre reclamava, né, daqueles treinos secretos que o Adilson Batista dava, né, que era complicado pra gente ter empresa, que a gente nunca conseguia ver nada e tinha que adivinhar o time, daí a gente não sabia que ele tinha pedido, né, um desespero. Treino secreto, vencer esse campeonato, o Adilson tinha sido campeão de tudo que disputou, né? De tudo, né? Não tinha tido nenhum vice. Mas não é que ontem a gente teve que ter essa história de treino secreto mais uma vez com o Joel Santana. Demorou mais de 1 hora para a imprensa pudesse entrar. Mas foi possível uma formação no campo. Não sei se é a que ele estava treinando anteriormente, mas o que foi possível ver foi a volta do Gilberto à lateral. O Gilberto aí recuperado da contusão. Mesmo que o Gilberto sempre diga que não quer aparecer nessa lateral, ele acaba aparecendo por circunstâncias, né? Você tem aí a contusão do Diego Renan, tem a necessidade dele de estar mudando essa lateral, e o Gilberto apareceu na lateral. E o companheiro do Alisson no ataque, nessa ausência do Thiago Ribeiro, que está contundido, foi o Ortigosa. O Ortigosa é aquele atacante, né, que ele não tem essa unanimidade do torcedor, ele não tem... você não acha que ele é tão diferenciado para estar assim na frente, mas ele tem entrado nos jogos e tem dado uma movimentação interessante, ele tem assistido aos gols do Cruzeiro sempre na segunda etapa, ele tem sofrido pênalti, como foi no caso do Vasco, que o Roger bateu. Então ele tem uma movimentação ofensiva. Tem vontade, né? Tem vontade. E ele mesmo, na entrevista dele ontem, ele disse o seguinte, que ele muda um pouco em relação à característica do Thiago Ribeiro, que é a característica de velocidade, de entrar ali pelas laterais do campo. Então, talvez por isso que o Joel pode fazer essa opção por ele para diminuir essa questão da mudança muito radical da forma ofensiva do Cruzeiro jogar. Então parece que vai ficar ali mesmo para o Alisson e o Ortigosa. O Roger continua e parece em termos de banco, e a opção dele ontem foi mais uma vez pelo Leandro Guerreiro. O Roger entrou no decorrer do treinamento, e aí sim ele jogando com 2 meias e 2 volantes. Lembrando que o jogo é contra o Bahia, esse jogo que acontece no domingo lá na Arena do Jacaré. O jogo já era 18h30 e aí não vai ter muita mudança. No caso do América, que também está de técnico novo, o Antônio Lopes fazendo um monte de conta, menino. Contando o número de rodada, contando o número de tempo, e vamos ver. Primeiro nós temos que tirar. Na beirada do campo com a calculadora na mão. Não, uma coisa. Ontem ele estava com um papelzinho lá rascunhando, a gente não sabe se ele estava rascunhando o time ou fazendo conta, porque na entrevista ele só falava em conta, e falta isso, falta aquilo, tem tantas rodadas, não sei o quê, e vamos pensar em termos de Sul-Americana. Eu acho que primeiro ele precisa acertar o time, né, os valores que ele tem, a situação toda que o América atravessa, para depois estar pensando numa possibilidade de mudança. E não vem todo mundo achar que vai mudar radical, porque não vai. Ele mesmo disse que vai continuar esse trabalho do Mauro que estava sendo feito, com uma nova filosofia. Claro que ele vai mudar um pouco esse contexto, mas não esperem grandes mudanças, e o jogo é contra o Ceará em Fortaleza. Dimara Oliveira hoje às 7h da FENAC do BH Shopping. Imperdível, hein? Isso e muito mais, bate-papo sobre futebol. E quem que você vai levar mesmo? Dudu Cearense vai estar lá com a gente, o Henrique, o volante do Cruzeiro, para bater papo. E tem sorteio de camisa, hein, do Atlético. Olha só. Quem for lá e participar, vai estar... Funcionário da rádio pode participar? Vamos ver lá na hora. Vamos pensar. Muito bem, Dimara Oliveira, a mulher que mais entende de futebol em Minas Gerais, aqui na Band News FM. Bom dia, Dimara, um abraço.